do Senhor Jesus Cristo, aí toda honra e glória. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus poderoso. Aleluia. Oh, glória. Uma alegria para o nosso coração estar hoje recebendo o pastor para estar ministrando a tua palavra de Deus. E só o Espírito Santo sabe como meu coração se alegrou quando você disse: pode marcar teu filho. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças pela vida do teu servo, pastor Murilo, pela família do teu filho, pastor Tassiano, os filhos, Felipe, Samuel, teus filhos, Senhor, que são colunas desta obra, que, meu Deus, faz parte da história desse ministério. E nós queremos pedir a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que aqui está. Usa o teu servo, através da tua palavra, que o teu nome seja glorificado, que todas as barreiras sejam quebradas. Fala conosco o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Receba o servo de Deus com palmas que é possível. Salve a igreja, a paz do Senhor, amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Quando estão felizes por mais uma noite na presença de Deus, glória a Deus. Meu motivo de muita alegria, ministrando mais uma vez essa casa, minha casa, meus irmãos, minha família, é uma bênção. Estou muito feliz também. Agradeço minha esposa, minha mãe, meus filhos, meu pai, meu amigo, meu irmão. Tem palavra para descrever. Eu contei para minha esposa: eu estou de terno ou sempre. Aí eu lembrei que esse dia eu estava arrumando um guarda-roupa. Parece que o diabo falava assim: para que dar isso para alguém? Você não vai usar mais esse terno. Deus aleluia! Deus aqui. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Aleluia! Glória. Aleluia. Deus é bom. Capítulo 19, versículo 12 diz assim: e depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa, delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Depois-se a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. Versículo 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho. Vou repetir: vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco,
também a Jeú, filho de Sim, ungirá rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirá profeta em seu lugar. Somente até aqui. Pode glorificando ao Senhor. Deus é bom. Deus falou comigo essa passagem e é uma briga constante, pastor, a gente sabe disso com Deus. Tá bom, chega, mas por esse dia eu pude ouvir a voz de Deus, que Deus me deu pela misericórdia, depois de mais de um ano sem pregar. Muitos irmãos convites para me estar ministrando, tanto aqui em alguns lugares. Eu não parei de pregar. As mamães, o que aconteceu? Eu não anunciei, eu sou crente, mas não quero pregar mais. Eu falava isso para mim mesmo. Cheguei, eu não contei isso, na presença do pastor Brito. Teve um sonho, eu comecei a despertar uns 15, 20 dias atrás. Pastor Brito no sonho. Minha esposa sabe o quanto eu admiro o pastor Brito. Eu vejo Deus na vida dele. Nesse sonho, o pastor Brito falava assim para mim: falando, pastor Brito, o senhor acha que está bom, que está tudo certo, mas não está. Meu Deus! Não está tudo certo, pastor Brito. Esse menino é menino de Deus, não está tudo certo. Deus falando para mim: não está tudo certo. Tem uns 10 dias, tive um convite para pregar numa quarta, uma igreja que eu costumava pregar em Ideara. Eu já falava não, falei não, para vários lugares. Eu falei não aquele dia por irmão. Eu falei, estou crente, irmão, mas não estou saindo da igreja. O irmão falou assim: então obedece ao pastor. Eu falei, amém. Aí na quinta-feira, o irmão que eu costumava pregar de novo. Eu falei, meu Deus, vou obedecer. Aí, pela misericórdia, eu pude ministrar no domingo. Pude retornar e estar aqui nessa noite. Essa palavra que nós lemos fala de um homem de Deus, por nome de Elias, profeta muito admirado pelo seu caráter, a sua total entrega às coisas de Deus. Elias, ele se entregava 100%, pastor Júnior, para Deus. Ele não tinha meio termo. Eu vou servir, eu vou fazer. Ele olhava para Elias, admirava, falava, Deus é na vida dele. E se alguém olhasse, falava, minha vontade, meu desejo é ser como Elias. Minha vontade é pregar igual Elias, profetizar igual Elias, é a coragem que Elias tem. Mas no capítulo de número 19, a gente vê esse mesmo Elias desanimado. Esse mesmo Elias enfrentando uma das suas piores batalhas ministerial, pessoal. Esse mesmo Elias não tinha medo de nada. Agora tem desejo de se deitar debaixo do pé de Zion. Agora o desejo dele é se trancar num quarto e de lá não sai mais. A vontade desse Elias, que outrora era profeta, agora é ficar calado. Não falo mais nada, não participo de mais nada. Daqui para frente acabou, já basta. Quer saber? O pé de Zion é o ponto final.
final para a minha vida. O pé de zinco é um ponto final para a minha história. Daqui para frente eu não avanço, eu não dou mais nenhum passo. Se eu fui ver o significado de zinco, em hebraico quer dizer retém. Uma das suas traduções é atar ou amarrar. E essa era a realidade de Elias. Porque Elias ele não queria avançar, mas ele também não queria voltar para trás. Elias não queria pregar, pastor Júlio, mas ele também não queria desviar, não queria ficar no mundo. Elias não queria mais louvar, mas também esse mesmo Elias não queria profetizar, ele não queria mais nada, ele não queria beber, ou seja, ele não queria voltar para trás, ser o que ele era antes, mas também ele não queria avançar. Quer saber? Elias queria ficar igual muitos de nós já pensamos em ficar. Vou ficar sentado aqui nesse banco, vou ser um crente de banco, não quero participar do ciclo de oração, não quero participar junto com os jovens, não quero pregar, não quero nada, mas eu sou crente, eu quero ser salvo, eu não quero voltar para as biqueiras, não quero voltar para os botecos, eu quero ficar na igreja quietinho. Essa era a vontade de Elias, esse era o desejo de Elias, mas o Deus de Elias não queria assim. Enquanto Elias queria ficar deitado, Deus queria Elias marchando. Enquanto Elias queria ficar calado, Deus queria Elias profetizando. Enquanto Elias queria ficar trancado, Deus falava para Elias: vai, avança na glória, Elias, porque eu sou na tua vida. Quem olhava para Elias no capítulo 19 falava assim, meu irmão, acabou para Elias, ele não vai mais na frente, Acabe acabou com ele, Jezabel acabou com a história dele, é do ciclo da caverna, mas eu tenho um Deus que não está olhando o capítulo 19 de Elias. Eu tenho um Deus que está olhando lá quando você surgiu, Elias, no capítulo 17. Talvez Elias esqueceu do capítulo 17, mas Deus, ele lembra. Talvez até você esqueceu do teu início, mas Deus lembra. Lembra, Elias? Lembra? Você só era desvida. Você só era mais um de Gileade. Quem era você perto de Acabe, Elias? Mas quando você viu que a casa do Senhor estava uma bagunça, quando você viu que estava tudo devastado, o povo idólatra, você não quis saber quem era Acabe, você sabia quem era teu Deus, e por amor de mim, você enfrentou Acabe, enfrentou Jezabel. O homem pode esquecer, professor, isso aqui fala comigo, para você parar de decepcionar com o homem, porque é normal da nossa natureza. O homem se esquece. Lembra da oração de Ezequias e Isaías? Profeta usado, não era qualquer um. E Isaías entra no palácio, meu irmão Sortiano. Ele entra no palácio. Quando ele entra no palácio, fala para Ezequias: coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Isso aqui mexe comigo, porque ele não puxou Isaías falando por mim, não. Ele virou o rosto para a parede, pastor Júlio. Isaías foi embora, ele virou o rosto para a parede. Talvez Isaías falava assim, quando já era, Deus falou, acabou. Mas Ezequias falou assim: lembra-te, Senhor,
Lembra-te, Senhor, o homem pode ter esquecido. No momento, até mesmo eu posso ter esquecido. Mas lembra-te, Senhor, eu andei diante de Ti. Eu fui sincero diante de Ti. Eu fiz o que era reto diante de Ti. Talvez hoje, Senhor, eu não estou fazendo mais. Talvez hoje está uma bagunça a minha vida. Mas eu sei, aleluia, que eu já andei diante de Ti. Eu já falei o que era verdade. Eu já fiz o que era reto diante de Ti. Lembra-te, Senhor. O homem ele esquece. O homem ele só vê a nossa caída, o nosso tombo, mas Deus não. Deus lembra. Deus só queria que Ezequias lembrava. E ele sabia o caminho para fazer reto ainda. Ele sabia a maneira de fazer certo. Ele sabia a maneira de agradar a Deus. Não é que ele lembrou o Senhor, porque o Senhor não esquece. O Senhor quer que a gente lembra, que a gente sabe o caminho, a gente sabe como fazer certo. Elias, ele não tinha, quando ele entrou no palácio, ele não tinha credencial, não. Ele não era um pastorzão renomado, não. Quando ele entrou no palácio, ele era só um tisbita, só mais um, evangelista Luciano, de Gileade. Só mais um, talvez só mais um lá que lavava o banheiro da igreja. Mas quando ele abria a boca, falava que vai chover, não chovia. Não vai chover, não chove, mas por quê? Porque Deus falou, não, porque eu sirvo um Deus que ouve a minha voz. Aleluia. Que ouve o que eu falo. O Senhor falava assim para Elias: Elias, vai para Querite. Elias ia. Agora nós vai passando tempo na presença de Deus. O Senhor fala, vai para Querite. Aí a gente olha para o Jordão. O Jordão tem mais fartura. O Jordão é mais gostoso. Qual Jonas? Vai para Nínive. Prega para o povo de Nínive. Porque não vai fugir para Tarso. Crente não, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando desobediente, porque direção Deus dá todo dia. O problema é que nós queremos andar nosso caminho, não, família? Não. Vou para trás. Pastor, como que eu sei? Como que eu sei que eu estou na direção errada? Lembra de Jonas? O vento veio a ponto de quebrar o barco. Como ele estava dormindo. Sabe como você sabe que está na direção errada? Quando o vento vem, você continua dormindo. Porque aquele vento era vento de Deus, era a tempestade de Deus. E o homem de Deus está onde dormindo? E o navio para quebrar. Pastor, mas e a tempestade do diabo? Quando é o inimigo? Quando é o inimigo, é simples. Jesus está dormindo, você acorda ele, a tempestade acaba. É simples. Tem uma diferença. Na tempestade de Deus, os fujão, os Jonas da vida, eles dormem. Na tempestade do inimigo, os profetas de Deus acordam Jesus. Lembra? Jonas, Elias, ele sabia que Deus providenciava. Lembra da paciência, da tranquilidade que ele esperava no corpo? Pela manhã e pela noite vai vir. Fica tranquilo que vai vir. Se alguém falar, será? O corpo vai comer um pedacinho da carne. O corpo vai te deixar falando hoje. O corpo não vai te ouvir. Mas não foi eu que falei que o corpo vai. Quem falou foi Deus. E o corpo, mas o corpo às vezes
temor do que o pombo. Porque o porco ele levava a carne e não faltou um dia e não pegou um pedacinho. Porque ele sabe o Deus que pediu para levar. Às vezes o ímpio tem mais temor do que porque ele sabe que o porco não pegar um pedacinho. E Elias, ele tinha essa confiança, Deus vai prover, acabou. Hoje em dia nós estamos numa fase que o gás nem acabou. Meu Deus, vai acabar amanhã, o que eu vou fazer? Meu Deus, e agora como eu vou pagar? Ei, você serve um Deus, você serve um Deus que ainda usa o povo, você serve um Deus que ainda provê. Para de preocupar com amanhã. Você já viu Deus fazer coisas grandiosas lá atrás, e esse Deus não mudou, ele continua fazendo. Esse desespero. Entrava na casa da viúva. Nenhum de nós, se entrava na casa da viúva de Serepta, chorava junto com a viúva. Meu Deus, gente, só esse pão, só mais esse bolinho. O profeta era diferente. Faz pro céu, que o céu vai te retribuir. Faz para Deus, que Deus vai retribuir. E a viúva era a viúva de Deus, porque ela fazia sem medo. A panela, pastor Judá, era quase tudo acabado, e ela fazia sem medo. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Existe, o Senhor falou comigo essa palavra quando o Senhor me entregou ela, que tem duas maldições aqui. Aqui quer atrapalhar a viúva, e aqui atrapalha Elias. Porque tem pessoas que até quer fazer, mas depois ela fica tipo em cima, embaixo de uma maldição, achando que agora vai acabar porque eu fiz a obra. Agora eu vou passar necessidade porque eu fiz a obra. Está vendo o que aconteceu? E tem pessoas que falam disso. Está vendo? Você está passando necessidade porque você tirou de dentro da casa para levar para a igreja. Você tirou da tua boca para dar para a igreja. Mas eu vim com uma palavra de Deus para quebrar toda maldição. Aleluia. O céu não fica devendo nada para ninguém. O céu não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você faz, o céu te devolve. O céu não vai devolver tão pouquinho, não. O céu não vai devolver tão pouquinho. Enquanto você acha que esse comida que você tem, o Senhor está falando nessa noite, eu estou enchendo a panela, eu estou transportando a comida. Vai, não vai faltar, não vai faltar. Vai, não vai faltar.
450 profeta que comia na mesa de Jezabel, 450 profeta de Baal, 400 de Azera. Aquele Elias que não tinha medo, aquele Elias que sabia o segredo, que antes de pedir um milagre, ele consertava o altar. Aquele Elias que não tinha medo de macumbeiro, não chegava, pastor, ô bispo, olha para mim que eu acho que o irmão lá está com inveja. Irmão, não tem crente, não tem isso. Ah, mas fizeram uma macumba, não vai pegar. Sabe quando essa macumba vai pegar? Não vai, em nome de Jesus. Mas quando ela pega, quando o altar está bagunçado. E Elias, ele sabia disso. Porque Elias, antes dele pedir fogo, pedir um milagre, o que ele fez? Consertou o altar, restaurou o altar. Igreja, entende esse altar aqui? Não é esse altar aqui não, porque esse Deus sempre tem homens e mulheres de oração. Eu estou falando do teu altar. Sabe esse altar aí que é difícil perdoar? Irmão, tem que consertar esse altar. E Levítico diz que o altar, e todo dia mesmo, tinha que limpar a cinza. O senhor já pregou muito bom essa mensagem. Limpa a cinza, coloca a lenha no holocausto, limpa a cinza todo dia de manhã. Não é hoje sim, só daqui um mês. O altar, quem conserta é você. Sabe por que tem pessoas que saem de casa? Já aconteceu isso comigo, não sei hipócrita, mas talvez está acontecendo com você. Sai de casa, entra num culto como esse, entra em frio e sai congelado. Não é por causa do altar aqui, pastor Crio. É por causa do altar aí. Porque se o altar aí tiver consertado, vou fazer igual Elias, falar, enche de água. Enche, derrama água aí. Derrama, espera mais água. Porque o Deus que eu sirvo vai trazer fogo. Vai trazer fogo. O fogo vai cair. Se o altar estiver consertado, precisa de uma hora de palavra, duas. Uma irmãzinha que mal sabe ler, mal sabe pronunciar as palavras. Na hora que ela chegar, eu salvo a amada igreja. A igreja já sente o fogo. Então, o problema, se você não está sentindo nada aí, eu já vou te dar uma notícia. O problema não é esse altar, porque esse altar tem fogo. O problema é esse altar aí. Olha aí. Segue esse altar. Versículo 41, 3 anos e meio sem água, sem um pingo de água. Elias vai, fala para cá, sobe, come e bebe, porque eu estou ouvindo um ruído. Não, isso aqui Deus ministrou algo no meu coração, porque ele ouviu um ruído e foi orar. Mas 3 anos e meio sem chuva, ele ouviu um ruído e falou, vai vir uma grande chuva.
Quem olhava para ele falou, mas como você sabe? Eu ouvi um ruído. Mas se eu ouvi um ruído e você está falando para mim, não, eu ouvi um ruído e eu vou orar até esse ruído transformar numa nuvem. E quem olhava ele orando, falava assim, peraí, você viu uma nuvem, mas essa nuvem é pequena. Mas eu vou orar até essa nuvem pequena, aleluia, trazer uma chuva grande, uma abundante chuva. Isso aqui é tremendo, o evangelista deles, porque ele ora até o milagre chegar. Ele não ouve o ruído e vai dormir. Ele não vê a nuvem e vai se esconder. Mas ele ora até a abundante chuva chegar. O nosso problema é qual? Vai falar assim, então tá bom, não oro mais por isso. Lembra de Daniel? A Bíblia diz que Daniel, ele orou 21 dias. Mas ele só parou com 21 dias, porque Deus respondeu por 21 dias. Porque Daniel era de oração. Se fosse necessário, se Deus não respondesse por 21 dias, ele oraria 40, 50, 100, não tinha problema. Mas ele orar até Deus responder. E a gente começa a orar por uma coisa clara. Lembra de Neemias? Neemias começou a orar no mês de Quisleu, entre novembro e dezembro. Ele começou a orar. Porque tinha acabado com tudo, queimado. Tá? Anani chegou com a notícia de destruição, queimou as portas, tudo bagunçado. Ele clamou, ele chorou por alguns dias, mas ele orou. Do mês de Quisleu, de novembro a dezembro, até o mês de Nissan, entre março e abril. Ele orou 4 meses. E ele só parou de orar porque o rei respondeu. O nosso problema é que a gente começa e para. Quem precisa de um milagre aqui? Quem precisa de um milagre? Eu venho com uma palavra de Deus para a tua vida. A tua oração, a sua oração vai trazer esse milagre. Talvez o inimigo colocou, isso não é de Deus. Talvez o inimigo está falando assim, você já orou, para, você já orou, desiste, você já orou, eu vou fazer, não. Você vai orar até Deus operar. Você vai orar até Deus responder. Você vai orar. Deus falou comigo isso aqui. Deus falou isso comigo e eu vou falar aqui. Eu ouvi crente, homens e mulheres de Deus, falar isso, mas Deus revelou isso aqui para mim. Eu vou revelar para a igreja. Esse negócio que a gente fala assim, já orei, está na mão de Deus. Irmão, está na mão de Deus. Mas Deus não vai liberar para você enquanto você não abrir essa boca para orar. Deus só vai liberar enquanto, se você estiver clamando, está na mão de Deus, tá bom? Mas se você quer, está na mão de Deus, mas se você quer que Deus entrega, por que você parou de orar? Porque crente assim, começa orando, daqui a pouquinho Deus está com a mão cheia. Eu quero entregar, mas qual que ele está orando? Qual que ele prefere, pastor querido? Estou cheio de promessa aqui, mas qual que ele prefere? Vamos lá, para encerrar as horas que passou. Esse mesmo Elias, no capítulo 17 e 18, é o mesmo Elias, que chega no capítulo 19, por causa de uma palavra de Jezabel. Irmãos, isso aqui mexe comigo, porque Elias passou tantas guerras lá atrás, piores que essa. Agora, uma simples palavra de Jezabel. Qual, pastor? Amanhã você estará morto.
dentro de 24 horas você estará morto. Por causa dessa palavra, ele esqueceu a identidade que ele tinha de profeta. Ele esqueceu o homem de Deus que ele era. E outra coisa, ele deixou o seu moço e falou: aqui é no zinho que eu vou ficar. E você vê uma insistência de Deus com Elias. O anjo vai dar pão da água, dá pão da água. Quando ele levanta com seu filho, ele caminha 40 dias, ele entra na caverna. Ele está no Monte Horebe, ele acha que está na presença de Deus, está bom, mas está dentro da caverna. Se você olhar aqui onde nós começamos a ler, a palavra do Senhor diz que tem um vento, e ele sabe que Deus não está no vento, ele está dentro da caverna, ele ouve a voz de Deus, ele sabe reconhecer se é Deus falando. Um grande vento de dentro da caverna, e ele sabe que aquele vento não é de Deus. Um terremoto, ele sabe que aquele terremoto não é de Deus. E fogo, tem fogo que ele fala, também não é de Deus. Mas no versículo 12 diz assim: que depois do terremoto, do fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Elias está passando por um processo, mas ele conhece a voz ainda. Talvez você chegou aqui nessa noite falando: pastor, eu estou morto. Morto na presença de Deus, para mim não dá. O Senhor está falando: está morto. Você conhece a minha voz. Lembra de Lázaro? Lázaro estava morto, mas na hora que ele ouviu a voz, mas Lázaro estava fedendo, mas na hora que ele ouviu a voz, mas Lázaro estava amarrado, mas na hora que ele ouviu a voz, sai para fora lá. Lázaro não pensou duas vezes, ele saiu. Então esse Elias, ele conhece a voz de Deus. E para me encerrar, versículo 15, o Senhor diz: volta pelo teu caminho para o deserto já. Irmãos, o caminho não mudou. Eu não vou mentir o caminho para você, não. Sai dessa caverna que agora é só paraíso. Não. Sai dessa caverna que agora é só alegria. Não, não vou mentir. A Bíblia está falando para eles aqui: o caminho é o mesmo. Não adianta achar que se escondendo na caverna você vai pular o caminho, não. O caminho é o mesmo. Mas eu querido, o caminho é o mesmo. Mas sabe qual que é o problema? Que a gente não sabe. Que a gente entra na caverna, a gente desiste sem saber, mas hoje você está sabendo que está tão perto. Elias, ele foi viver aqui, ó. Ele desistiu, olha aqui. O medo dele é de quem? Jezabel. Acabe era rei de Israel. O medo dele é esse. Tanto, pastor Vitor, que ele deixou até o seu poço. Ele agora está sozinho. Então ele já tinha medo de Jezabel, agora ele está com mais medo ainda porque ele está sozinho. Agora no versículo 15 diz assim, ó. No 16, você vai ungir, tá? Também a Jeú, filho de Nissim, ungirá rei de Israel. O bispo, ele estava com medo, ele estava escondendo na caverna com medo do rei de Israel. E Deus está falando: só falta um pouquinho. Você está tão perto. Ah, mas é deserto. Mas é tão perto das promessas que eu tenho para a tua vida. Os dias de Jezabel estão contados.
derrotado. As afrontas de Jezabel já tem um ponto final. Estava do lado, é só caminhar mais um pouquinho no deserto. E você já vai no rei. Mas eu estou sozinho, pastor. Mas eu estou sozinho nesse deserto. Bem, você unge, aleluia. Também a Eliseu você ungirá. E eu quero encerrar aqui. Fique de pé comigo. Está tão perto. Elias, agora ele vai andar com Eliseu. E Eliseu, se você analisar aqui, Eliseu, ele admira Elias. Eliseu, ele larga tudo. Ele larga os carros de boi, ele larga tudo, larga a paz e fala assim: não, eu vou andar com Elias. De Elias eu não largo mais. E a palavra do Senhor, se você ver no capítulo de 2 de 2 Reis, você vai ver que Elias parece que ele tem um negócio dentro dele. E ele fala assim: não, estou andando sozinho, fica aí. A palavra do Senhor diz que ele está em Gilgal. Aí ele fala para Eliseu: Eliseu, fica aqui em Gilgal, porque eu vou até Betel. Aí Eliseu olha para ele e falou: não, eu não fico, eu vou com você até o final. Fique em Betel, eu vou para Jericó. Eliseu: não, eu vou andar com você até o final. Eliseu: agora fica, porque eu vou atravessar o Jordão. Não, se o problema é atravessar o Jordão, nós atravessamos juntos. Mas eu vou com você atravessar esse Jordão. Se você vê, nada separa um do outro na terra. Mas a palavra do Senhor, no versículo 11, capítulo 2 de Reis, diz: e um carro de fogo e um cavalo de fogo teve que entrar no meio dos dois, pastor Cristo, porque senão eles vão separar. E a palavra do Senhor diz: o rei de Moinho é o Eliseu. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem pessoas que Deus está levantando para ir com você até o final. Aleluia. Você acha que o teu final é nessa caverna sozinho? Você acha que o teu final, aleluia, vai ser andar sozinho, viver sozinho? Mas Deus me trouxe aqui para dizer nessa noite: o Efatá de Deus está abrindo essa caverna. O Efatá de Deus está abrindo essa caverna. Eliseu vai com você até o final. Você tem coragem de ser profeta para essa pessoa aí do teu lado? Vai, seja um profeta. Seja um profeta de Deus, isso. Mas vai até o final. É até tocar o céu. Pastor, é até tocar o céu. Eu não vou deixar você por nada. Você não vai passar esse deserto sozinho. O Senhor nessa noite está abrindo a caverna. O Senhor está abrindo a caverna e está falando para ele: Elias, eu tenho as promessas ainda está de pé. O caminho ainda é o Deus. Adora ele nessa noite. Adora ele nessa noite. Pai, o Senhor está levantando Eliseu para lá.
descendo na casa, meu filho. E esta noite é noite de conselho de altar. Esta noite é noite de conselho de altar. Ei, levante as suas mãos agora, porque vai voltar a cair fogo neste altar. Vai voltar a cair fogo neste altar. Escolha um Eliseu ou um Elias que está aí perto de você. Escolha um só, uma pessoa. Porque Deus está curando feridas aqui, pastor Murilo.
Deus está colocando as coisas no lugar. Não fique sozinho, por favor. Escolha um Elias, um Eliseu. Um Elias ou um Eliseu que está perto de você e vire de frente para ele. Vire de frente, você vai ministrar uma oração. E essa oração vai restaurar a fé desse Elias. A oração vai restaurar a fé desse Eliseu. Ele mandou que a saia declamada súbia. Ei, Jesus tremendo. Que palavra direto do trono de Deus. Sabe que Deus falou conosco hoje? Restaura o teu altar, meu filho. Restaura o teu altar, minha filha. Conserta as rachaduras. Coloca as pedras de novo. Volta a colocar lenha no teu altar. Volta a buscar. Volta a acreditar. A glória de Deus desceu na casa dessa mesa. Pastor Júnior, porque Jesus está falando. Eu estou levantando os Elias desse tempo que ainda acredita no fogo do céu. Enquanto você ora, Deus cura. Enquanto você ora, Deus toca. Enquanto você ora, Deus restaura. Enquanto você ora, Deus levanta. Enquanto você ora, Deus limpa. Ei, ora com esse Elias. Ora com esse Eliseu. Como o pastor pregou aqui, antes dele pedir fogo, antes dele pedir a presença, antes dele pedir a graça, antes dele pedir poder, antes dele pedir unção, ele consertou o altar que estava quebrado. Ei, sabe o que o papai falou comigo? Porque não adianta unção se não tem altar. Não adianta poder se não tem altar. Não adianta graça se não tem altar. Não adianta milagre se não tem altar. É hora de reparar as pedras. É hora de consertar os altares. A levantada de Deus nessa noite é para abrir as cadeias que estavam fechando você. Os altares serão consertados. Não é só fogo, é fogo no altar. Oh glória! Oh glória! Aonde o fogo desceu, pastor Murilo, o meu fogo que você para o altar foi o profeta. Mas o fogo não desceu sobre o profeta, o fogo desceu sobre o altar. Aleluia! Porque não adianta só ser profeta, a gente tem que ser profeta e tem que ter altar para o fogo descer. Essa é a missão de Deus. O fogo não vai descer sobre você, o fogo vai descer sobre o seu Eu não posso ficar de pé diante da glória. Eu não posso ficar de pé diante da glória. Mais uma vez, diga isso. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Bate a mão no seu coração e diga: sou teu templo, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Vai a fogo do céu, queimar esse altar, mostra pra esse povo que a Deus
Você vai sair daqui hoje com a lenha restaurada no altar. Com a unção de Deus descendo sobre a tua vida. Bicho, o senhor está pregando aí, mas quarta-feira amanhã tem guerra. Amanhã, quarta-feira, tem batalha. Tem desafio, tem gigante, tem leão. Eu sei disso tudo. Só que eu também sei. Se você sair daqui com o teu altar parado, se você sair daqui com a presença de Deus, fechando as brechas, a presença que vai contigo, ela te garante diante dos ataques de Jezabel, diante dos ataques de Acabe. Revelação linda, pastor Murilo, que Deus deu, que era só Elias ungir o povo do próximo rei, que resolvia o medo dele. É como se Deus estivesse dizendo: eu já estou tirando Acabe do trono. É só continuar no teu chamado, que você daqui a pouco unge o novo rei. Eu tiro Acabe e coloco o outro no lugar. Aleluia. Era Deus dizendo: se você for fiel a mim, eu sou Deus que dou vitória para você diante dos seus filhos. Aleluia! Jesus sou dificuldades. Se você continuar fiel diante da presença de Deus, ou fazer uma aliança com o Senhor Jesus, Ele que te dá vitória diante das ameaças de Acabe. Só Deus sabe o que te espera lá fora. Nós está vendo 5 minutos, terminou, está todo mundo indo embora. Só Deus sabe o que te espera na tua casa. Só Deus sabe o que te espera lá fora na quarta-feira. Só que Deus está falando com a igreja hoje. Se você fizer uma aliança comigo e reparar o teu altar, sou eu que vou contigo diante das ameaças que vêm contra ti. Recebe essa palavra. Sou eu que vou contigo diante das ameaças que te esperam lá. Porventura tem alguém aqui que deseja fazer uma aliança com Jesus, entregar a sua vida para Jesus hoje. Bicho, o Senhor não sabe qual é a minha vida, eu não posso entregar minha vida para Jesus hoje, porque amanhã tem tanta coisa que está errada na minha vida fora do lugar. O primeiro passo é esse. O primeiro passo é fazer uma aliança verdadeira com Deus, assumir um compromisso e dizer: Deus, eu sozinho não vou suportar, mas com a tua presença eu vou conseguir vencer. Se tiver alguém, levante a sua mão. Se tiver alguém que deseja reconciliar com o Senhor, levante a sua mão. Todos já estão na presença de Jesus. Todos, eu sei que não. Levante a sua mão e repita comigo: Deus, me ajude a reparar. Eu sou o que usa para consertar os altares, mas o fogo não desce sobre mim, desce sobre o altar que eu conserto. Agora comigo, Senhor Jesus. Aleluia! Suzana, vem aqui com o seu esposo. Rapidinho, força. Nem área. Voando. Vamos teu joelho lá no teu esposo. E estende as mãos para cá. Porque quem chamou foi Deus. E eles só estão aqui hoje de joelho no altar de Deus. Porque foi Deus que chamou. Se fosse um homem, nem vivo não está mais. Quanto mais bom. Mas como é Deus que chama, Deus vai cuidando. Deus vai ajudando debaixo dos pés como pastor. Deus vai dando pão, Deus vai dando ar. Deus vai multiplicando, Deus vai usando viúva, Deus vai usando corpo.
O medo dele era morrer na espada da Jezabel. Você que conhece a Bíblia, você sabe que o Elias foi o único profeta que não morreu até hoje. Ele subiu e foi vivo. Fica aqui. Porque o medo dele era perder a cabeça para Jezabel. E Deus falou. É como se Deus estivesse dizendo assim: quando a tua aliança não é com o homem, tua aliança é comigo, ainda que a espada do homem tente te tocar, eu sou Deus e te guardo. Eu sou Deus e te guardo. Eu sou Deus e te guardo. Quando estende as mãos, Pai, estão aqui teus filhos, que nós queremos agradecer, porque a igreja foi tocada nessa questão. Somos usando a instrumentalidade da vida do Deus filhos, do pastor Luiz, do pastor Júlio. Está aqui a serva de Deus, pastora Cassiana, nós estamos usando quantas guerras, quantas batalhas já vencidas, quantas lutas, quantos ventos. Mas como o Senhor falou hoje conosco, às vezes o Senhor não está no vento, não está no fogo, não está no terremoto, o Senhor está na voz. E a voz te restaura. Nós oramos para que esta unção, meu Deus, não seja uma unção somente para esse dia, mas seja uma unção permanente. Seja uma unção que a partir de hoje para a sua. O seu comércio, meu Deus, já derrama graça, sede, fome, sede da tua presença, pois é o Senhor que renova a nossa. Assim como o pastor Murilo iniciou, dizendo que talvez ele até o término ele não ia pregar mais. Talvez o pastor Júlio pensou que nunca mais ia louvar. Eu sei como é as coisas, a religiosidade é terrível. Eu sei que tem gente que bate na gente, porque a gente abraça quem cai. Ah, o pastor do caos lá, abraçamos caídos. Olha lá a igreja dele. Foi lá, fez isso, fez aquilo, agora está lá louvando a igreja. Não é melhor ele estar aqui no altar louvando a Deus. Glória a Deus. Ele está na porta do mar, cheio de cachaça, glorificando o diabo. E eu sei que eu apanho por aí, irmão. Eu disse para Deus: Deus, eu posso até apanhar, mas se o Senhor levantar os caídos para mim, já está tudo certo. Levante as suas mãos. Está aqui teu servo, Deus. A vergonha tentou tomar ele esses dias. A vergonha tentou tomar o coração dele, a mente dele, dizendo para ele: não tem mais jeito para você não, tem que ser feliz. Você tem que sair da cidade, você tem que sair do estado, você tem que sair até do país para poder dar certo no ministério. Deus está dizendo: eu vou te honrar quando você for envergonhado. Eu vou te honrar primeiro onde você foi envergonhado. Como diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías: no lugar da tua vergonha, no lugar da tua vergonha terei dupla. Receba esta unção de Deus que renova, que fortalece. Levanta a tua mão, igreja. Hoje nós oramos com eles, uma vez amanhã nós orando por vocês, porque Deus está levantando uma geração para sacudir o inferno, para ganhar almas para Jesus, para fazer a obra de Deus sem reserva. Ei, eu sei que você entendeu o que Deus falou aqui hoje. Eu sei que você entendeu que o teu altar precisa estar inteiro, que o teu altar precisa estar de pé, que não adianta a gente receber fogo se a gente não tem altar. Não adianta a gente receber poder se a gente não tem altar. Não adianta a gente receber graça se a gente não tem altar. Hoje a gente vai sair da guerra. O nosso altar. O nosso altar.
sobre ti tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja agora e eternamente. Todos digam: amém. Cumprimento seu irmão,